O batismo salva? Posso ser salvo sem me batizar? Em Mateus 28, versículo 19, Jesus dá a seguinte ordem: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16, versículo 16, ele diz assim também: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, Jesus não disse aqui nesse último versículo que eu li, que quem não crê e não for batizado será condenado. E aí, por conta disso, alguns dizem aí, ele disse quem não crê e não for batizado. Então, não dependemos do batismo para ser salvo, basta crer em Jesus. Mesmo sem ser salvo, mesmo sem ser batizado, seremos salvos. Mas ele inicia o versículo em Marcos 16, dizendo: Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será batizado. Eu não vejo aqui a necessidade de Jesus ter dito assim: quem, porém, não crê e não for batizado não será salvo, está condenado. Eu não vejo a necessidade porque, geralmente, quem não crê, queridos, não é salvo, ou não é batizado. Só se batiza aquele que crê. Tanto que é feita a pergunta: você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como Filho de Deus e tal? A pessoa diz creio e é batizado. Então, quem não crê, Jesus nem perdeu tempo de dizer que quem não crê e não for batizado. Porque quem não crê, você já viu alguém que não crê querendo ser batizado? Ou você já viu algum pastor, algum líder batizando alguém que não crê? Geralmente, quem não crê não é batizado. Então, ele não perdeu tempo em dizer quem não crê e quem não for batizado está condenado. Então, ele disse, porém, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, este será condenado. E outra questão aqui. Jesus aqui ele deu uma sugestão, uma orientação, ou ele deu uma ordem? Nós temos que deixar isso aqui bem definido. Porque se foi uma ordem, não é algo facultativo. Se fosse uma sugestão, estaria sendo algo facultativo. Eu posso optar por não fazer. Ele deu apenas uma sugestão. Eu decido se quero fazer ou não. Se fosse uma orientação, uma sugestão, sim. Mas se for uma ordem, então não é facultativo. Uma ordem deve ser cumprida. E o texto aqui ele é bem claro que Jesus aqui ele não faz um pedido, ele não dá uma sugestão, ele não dá apenas uma orientação, ele dá uma ordem. É uma ordenança. E toda ordem, toda ordenança deixada por ele, por Jesus, ela deve ser cumprida. Você concorda? Quando você não cumpre uma ordenança, uma ordem do Senhor, você está em quê? Em desobediência. Quando nós não cumprimos uma ordem dos nossos chefes, mesmo aqui da terra, dos nossos patrões, nós estamos em desobediência. Então, diante do Senhor não é diferente. Se Ele deu uma ordem, se Ele deixou isso como uma ordenança, e nós não a cumprimos, nós estamos em desobediência. E diante de Deus, toda desobediência, ela consiste em pecado. Até aí você acha que você está concordando, não é isso? Se não estamos cumprindo uma ordem deixada por Jesus, nós estamos em desobediência. E se estamos em desobediência, isso vai consistir em pecado. Então, queridos, não cumprir as ordenanças de se batizar e, consequentemente, também de não participar da ceia, porque só participa da ceia aquele que é batizado. A ceia do Senhor só pode participar quem se batiza. Então, não cumprir essas duas ordenanças de se batizar e de participar da ceia vai justamente se constituir em um ato de desobediência àquilo que Jesus deixou como ordenança. E isso vai ser um pecado. Se você está desobedecendo a uma ordem que foi dada e deixada, então você está cometendo um pecado. Ele não sugeriu, ele não deu essa palavra como uma sugestão, se caso você quiser, não. Ele disse que quem crê e for batizado. E em Mateus 28, 19, ele disse para os discípulos, ide, é outra ordem. Ide, fazei discípulos. É uma ordem que nós temos, nós que entregamos nossas vidas para Jesus, que cremos em Jesus e temos Jesus em nossas vidas, é outra ordem que nós devemos cumprir. Falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, cumprir o ide de Jesus, fazer discípulos.
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu irmão, a pessoa quando se converte, ela já tem essas duas ordenanças de cara para cumprir, que é o batismo e, em seguida, a ceia do Senhor. Lembrando que só participa da ceia do Senhor aquele que é batizado. Por via de regra, todas as igrejas são assim. Você só pode participar da ceia depois que você é batizado. Você crê no Senhor, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você desce as águas, você é batizado, cumprindo a primeira ordenança para poder participar da ceia. Mas nós estamos falando, inclusive, de salvação. Eu posso ser salvo desobedecendo a estas ordens, desobedecendo a estas ordenanças que Jesus deixou? Eu posso optar em não querer? Porque às vezes ouvimos dizer assim, o batismo não salva, né? O batismo não salva, mas não explica. Eu vejo muitos dizerem isso, mas não explica. Em que situação o batismo não salva? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa se converteu, entregou a sua vida para Jesus, foi batizada, faz parte ali da igreja, do corpo de Cristo, está ali fazendo a obra, anos, né? Pessoa dedicada na obra do Senhor e tal. Com o passar do tempo ela se desvia, ela vai para o mundão, né? Ela está lá no mundo. Mas foi ensinado a ela, né, que ela recebeu a Jesus de verdade, ela foi salva, e foi salva para sempre. E outra coisa, a pessoa às vezes está depositando essa salvação no batismo. Você pode encontrar pessoas lá no mundo, ela vai dizer assim, realmente eu era evangélico, eu era crente, eu era cristã, mas eu estou desviada, mas eu fui batizada. Eu fui batizado. Você pode encontrar pessoas que vão dizer isso, eu fui batizado. E ela está achando que por conta daquele batismo, ela está salva. Ela, não, eu estou aqui, mas eu pretendo um dia voltar. Mas eu fui batizado, eu não sou pagão. Eu fui batizado e ela está confiando a sua salvação naquele batismo. Mas nesse caso aí, vale a gente dizer que o batismo não salva, né? Porque ela está totalmente fora da comunhão do Senhor. Mas quando você diz para alguém que recém-convertido, que aceitou Jesus na igreja, que o batismo não salva, é como se você, em outras palavras, tivesse dizendo assim, olha, se você não quiser se batizar, não tem necessidade. Né? Quando você diz assim, o batismo não salva para um recém-convertido, ele vai entender de que forma, então se não salva, por que eu tenho que me batizar? Eu me batizo se eu quiser, porque tem pessoas que estão ali se convertendo e acham que depois do batismo ela vai ter um compromisso maior com Deus, com a obra de Deus. Ela vai ter que andar mais certinha. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. Você tem que andar compromissado com Deus, com a palavra de Deus, a partir do momento em que você tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus. Não é depois do batismo. A mesma cobrança Deus vai fazer antes e depois do batismo, de você ser fiel à palavra dele, de você ter compromisso com a palavra de Deus. Mas quando quem está lá na frente diz assim, o batismo não salva, é como se estivesse desmerecendo o batismo, é como se estivesse desprezando o batismo, é como se estivesse mandando a mensagem para aquela pessoa que é recém-convertida assim, olha, você se batiza se quiser, não tem muita necessidade, né? Você vai apenas cumprir um ritual, é apenas um ato simbólico só para você fazer parte do nosso meio aqui, mas para salvação, com batismo ou sem batismo, você está salvo. Mas eu não entendo que Jesus falou dessa forma. Jesus deu uma ordem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Será condenado. Não precisa dizer quem não crê e não for batizado, porque geralmente quem não crê não se batiza. Ele não perdeu tempo em complementar isso aí. Porque quem não crê não é batizado. E a ordem é se batizar. Creu, você deve se batizar, até para você participar da ceia do Senhor, que é outra ordenança deixada por Jesus. Então, como é que você já quer começar sua caminhada na fé, ingressar sua caminhada na fé, já descumprindo esses 2 primeiros mandamentos deixados pelo Senhor? Você vai estar em um ato de rebeldia. Você vai estar desagradando a Deus. Como é que pode alguém, por exemplo, ser salvo se negando a cumprir
essas primeiras ordenanças deixadas por Jesus? Como pode? Não tem como você ser salvo se negando a cumprir as duas primeiras, né, principais ordenanças deixadas por Jesus. A pessoa já, como eu disse, já vai iniciar sua caminhada na fé pecando, desobedecendo a palavra de Deus. Você não pode iniciar a sua caminhada, a sua jornada na fé já em descumprimento da palavra do Senhor, meu irmão. Então a pessoa só está livre de cumprir essas duas ordenanças aí deixadas pelo próprio Jesus se ela morrer em seguida, como foi o caso ali do ladrão na cruz. Ele morreu em seguida, ele não teve tempo para cumprir as ordenanças que a palavra de Deus diz que nós devemos cumpri-las, né? Batismo, ceia do Senhor, ter uma vida de santidade diante de Deus, fazer a praticar as boas obras. Morreu, Deus está vendo que você não teve tempo. Deus entende. E o ladrão ali foi salvo sem precisar passar por nada disso aí, sem precisar executar nada disso que eu falei. Então a pessoa só estará livre de cumprir essas duas ordenanças e outras também deixadas por Deus na sua palavra, se ela morrer em seguida. Se ela, em seguida a sua conversão, ela se entregou a sua vida para Jesus e em seguida ela vem a óbito. Aí realmente ela não tem obrigação. Agora, veja, eu vou trazer aqui uma história que está aqui em Atos 8:26. Veja que essa foi a primeira preocupação ali do etíope eunuco. Ele era alto oficial ali da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Está ali em Atos 8, versículo 26 em diante. O etíope, ao ser evangelizado ali por Filipe, ele não perdeu tempo. Quando o Filipe expõe a palavra para ele estava lendo ali o livro do profeta Isaías, o Espírito Santo toca ali em Filipe e chega para Filipe e fala, olha, acompanha ali aquela carruagem. E quando Filipe acompanha aquela carruagem, está ali o etíope lendo ali passagem de Isaías. E Filipe pergunta, entende o que leis? Aí o eunuco ali, etíope, ele diz, olha, como? Eu vou entender se não tem quem me explique. E ele convida a Filipe a entrar na carruagem e explicar para ele. E Filipe aí expõe, a partir daquele ponto que ele lia de Isaías falando de Jesus, então Filipe prega ali a palavra, prega o evangelho, até chegar em Jesus nos seus dias, até a morte de Jesus. E com certeza Filipe colocou essa passagem para ele. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí em seguida, veja o que o etíope vai dizer para Filipe no versículo 36, Atos 8, versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco para Filipe, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Olha só, ele entendeu a mensagem, ele absorveu tudo, e aí quando chega adiante que ele vê água, ele não perde tempo, ele para a carruagem, manda parar a carruagem, e ele fala para Filipe, eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? No versículo 37, Filipe diz a ele, é lícito, se crês de todo o coração. E então responde o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bonita atitude do eunuco, do etíope, né? Ele entende a mensagem e quando ele vê água, ele tem pressa. Ele tem pressa em cumprir a ordenança de Jesus. Jesus diz, agora aquele que crê e for batizado, este será salvo. Ele entende direitinho a mensagem e ele quer logo ser batizado. Queridos, é triste vermos tantas pessoas deixando esta oportunidade passar, deixando de cumprir após a sua conversão ali as primeiras ordenanças que Jesus está dando. A pessoa se converte e ele deixa de cumprir logo de cara duas ordenanças, a do batismo e a de participar da Santa Ceia, porque só pode participar da ceia do Senhor quem se batiza. E às vezes eu fico pensando assim, que essas pessoas às vezes não têm nem tanta culpa. Por quê? Porque elas foram ensinadas dessa forma, sem essa necessidade de cumprir logo na sua conversão essa ordenança. Às vezes
esse ensinamento não foi dado àquelas pessoas. Elas não foram ensinadas e por isso às vezes nem têm tanta culpa. Elas às vezes foram ensinadas assim, que serão salvas mesmo descumprindo estas ordenanças deixadas por Jesus. Então, elas se convertem e recebem logo a mensagem: o batismo não salva. Aí elas entendem: olha, então não vou ter pressa para me batizar. Um dia eu me batizo. E esse um dia leva a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20. Entendeu? Por quê? Porque ela recebe esse ensinamento. Ela se converteu, leu a palavra, se converteu. Se ela não recebesse esse entendimento, ela ia entender que ela precisava ser batizada para cumprir a ordem deixada por Jesus. Mas ela recebe esse entendimento: batismo não salva. Então, para quê? Qual é a pressa de eu me batizar? Ah, mas aí vem a exigência dos homens, né? Para você fazer as coisas aqui na igreja, para você participar da ceia, você precisa se batizar. Aí ela vai e olha assim: mas se Deus não está exigindo para minha salvação o batismo, por que a igreja tem que exigir o batismo para eu fazer? Eu não já pertenço ao corpo de Cristo, eu já não sou discípulo de Jesus, eu já não faço parte, né, da família de Deus. Então, por que eu não posso fazer as coisas aqui se Deus, né, já... Aí ela faz até uma certa confusão na cabeça, quer dizer, o homem está exigindo algo que Deus não exige. Mas, na verdade, se é uma ordenança, ela deve ser cumprida. O homem que está dizendo que não precisa, né? Você entenda, não estou dizendo que isso é pregado que não precisa, mas quando a gente diz assim: o batismo não salva, é como se não houvesse tanta necessidade de se batizar a pessoa. E aí, a pessoa às vezes fica ali recebendo esse ensinamento e ela não tem essa preocupação, porque ela já está salva mesmo, né? O batismo que não depende do batismo para ela ser salva. E Jesus está dizendo, queridos: quem crê e for batizado, este é que será salvo. Então, essas duas ordenanças que devemos cumprir, ela deve ser executada na vida daquele que se converte, que entrega sua vida para Jesus. Existem outras ordenanças que devemos cumprir também. Por exemplo, a de viver uma vida de santidade é uma outra ordenança deixada por Deus. Aquele que tem Jesus deve buscar uma vida de santificação. Em 1 Pedro 1,14, por exemplo, diz assim, do versículo 14 ao 16: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência. Veja bem, quem se converte agora e se recusa descer as águas, se recusa a essa ordenança do batismo e, consequentemente, também não participa da ceia, ele não está sendo filho da obediência. E aí a palavra diz aqui em 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em uma outra versão diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em toda a vossa maneira de viver. É a mesma coisa, em todo o vosso procedimento. Agora, ser santo não quer dizer que você vai ser perfeito, que você nunca vai errar, que você é direitinho, todo certinho, porque esse é o conceito que às vezes o mundo passa, né? Que às vezes fala até com ironia, criticando: ele quer ser santo, quer ser o santinho, que não erra. Não, é o conceito que o mundo critica, fala criticando, mas diante de Deus, meu irmão, ser santo é você se abster das coisas do mundo que não agradam a Deus. Isso é buscar uma vida de santidade. Aquilo que não agrada a Deus, aquelas coisas que estão no mundo que não agrada a Deus, eu me abstenho. Eu procuro ser santo diante do Senhor. Não quer dizer que eu nunca vou errar. Não quer dizer que eu nunca peque. Eu vou estar errando. Eu vou estar pecando. Mas eu vou estar me arrependendo, voltando atrás. Vou estar confessando a Deus o meu erro, voltando atrás e não praticar mais aqueles mesmos erros. Davi, quando cometeu o pecado, pediu perdão a Deus, aquele pecado de adultério e homicídio, ele não voltou a cometer os mesmos pecados de adultério. Ele não os pecou mais,
naquela área ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que peca, se arrepende e amanhã está cometendo o mesmo pecado. Aí se arrepende, amanhã, no outro dia está o mesmo pecado. Se arrepende, vira uma rotina. Será que esse arrependimento está sendo de verdade? Então, queridos, como diz a palavra, devemos ser santos em toda nossa maneira de viver. Devemos ser santos nas nossas atitudes, devemos ser santos naquilo que falamos, devemos ser santos naquilo que também pensamos. Inclusive a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Uma ordenança deixada por Deus. Buscar uma vida de santidade na presença dele é uma ordenança. Então, o crente que não se preocupa com isso está descumprindo a ordenança que Deus deixou. Tem um tal do nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. E a pessoa quer viver do jeito dela, fazendo a vontade dela. Ela não renuncia à sua própria vontade para fazer a de Deus, e aí ela faz a dela. E não tem nada a ver. E não busca, muitas vezes, essa vida de santidade, essa vida de santificação, que foi uma ordem dada por Deus. 1 Pedro 1,16, ele diz, sede santos. Sede santos. É uma ordem, meu irmão. Não é um pedido, uma sugestão, é uma ordem. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. E no versículo 15 diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, o certo é que devemos cumprir todas as ordenanças deixadas por Deus. Todas. Quem não as cumpre está em desobediência. E se está em desobediência diante de Deus, está em pecado. Você está pecando. A sua desobediência faz de você um pecador. Efésios 5, versículo 5 diz assim, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu só quero destacar aqui que a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. Como é que você entrega a sua vida para Jesus e já quer iniciar a sua jornada na fé como filho da desobediência? Desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a ordenança deixada por Jesus, que é de descer as águas. Quem crê e for batizado, este será salvo. Todos concordam que foi uma ordenança deixada por Jesus. Aí eu pergunto, e a ordenança não é para se cumprir, meu irmão? Tem muitos líderes aí líderes que concordam que é uma ordenança, essas duas ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a Santa Ceia, e fala que a palavra é como se não houvesse tanta necessidade de cumprir. Quando é uma ordem, eu vejo como uma obrigação eu ter que cumprir uma ordem deixada tanto por Deus, como até em uma empresa. Se você trabalha, se o patrão deu uma ordem, você é obrigado a cumprir aquela ordem. Porque as pessoas têm dificuldade em ouvir essa palavra de obrigação, né? Eu não sou obrigado a ter que me batizar. Meu irmão, se é uma ordem, é obrigado mesmo. Agora, você tem o livre-arbítrio de desacatar aquela ordem. Eu não quero cumprir essa ordem. Você vai sofrer as consequências. Mesmo no seu emprego, no seu trabalho, você tem a opção, né? Você tem o livre-arbítrio de descumprir. Você vai sofrer as consequências. O patrão deu uma ordem. Ele chegou, você tinha a obrigação de obedecer a ordem que ele deu. Se você não cumpriu a ordem que ele deu, você vai sofrer as consequências. Você vai ser punido. Diante de Deus não é diferente. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, eu vejo uma ordem dada por Deus, uma ordem dada por Jesus, eu vejo como a obrigação de termos que cumpri-la. Se é ordenança, nós temos que cumpri-la. Então, meu irmão, não viva na desobediência, não. Faça como aquele etíope eunuco, oficial ali da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Faça como ele fez.
Ao ser evangelizado ali por Filipe, aquele eunuco, ele não perdeu tempo mesmo. Ao ver a água ali adiante, ele vai dizer para Filipe: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ele recebeu a mensagem, ele recebeu o evangelho, ele entendeu que ele tinha que se batizar. Ele não ficou naquela questão de é sugestivo isso, eu posso, se eu não quiser. Filipe não pregou desse jeito para ele. Felipe não disse a ele: olha, o batismo não salva e tal. Não, ele entendeu a mensagem do evangelho. Quando chegou adiante, que viu água, parou a carruagem e falou para Filipe: eis aqui a água, o que é que impede de eu ser batizado? Agora, tantas coisas estão impedindo muitas pessoas de serem batizadas, né? As pessoas às vezes não querem abrir mão, né, de um pecadinho aqui, de outro pecadinho ali. Aí começa a dizer: eu não estou preparado. Outros às vezes não tem nem pecado, não está nem vivendo no pecado, mas querem ser assim, quase que perfeitos para poder descer as águas. Não, eu não estou preparado para poder ser batizado. Você não pode realmente estar vivendo uma prática de pecado, meu irmão. Agora, perfeito nós nunca seremos. Nós não somos e nem nunca vamos ser. E vamos errar. Mas o que importa é você ter um coração contrito a Deus, temente a Deus, para quando você errar, você ouvir a voz do Espírito Santo, mostrando que você errou, que você pecou. E naquele mesmo momento, você deve pedir perdão a Deus. Mas não perca tempo, não desça logo as águas. Você quer entregar sua vida para Jesus? Desça logo as águas. Você que já entregou, faça isso, meu irmão. Não pense que você vai entrar no céu em desobediência à palavra. A ordem é clara. Creu, deve ser batizado. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. O que não crê, esse aí nem cogita a possibilidade de se batizar. Jesus já foi dizendo: quem não crê será condenado. Ele nem perdeu tempo dizer quem não crê e não for batizado, porque quem não crê não é batizado. Você já viu alguém que não crê ser batizado? A gente não anda vendo. Então, faça isso como o eunuco fez, o etíope fez. Tenha essa sede de cumprir o mandamento do Senhor assim que você entrega a sua vida para Ele. O etíope ali, ele não só creu em Jesus, como também entendeu ali perfeitamente a mensagem da cruz, do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então não resista à vontade de Deus, querido. Não ache que sem o batismo você vai ser salvo, você vai morar com Deus. Cumpra. Porque eu penso assim: se eu descumpro as ordenanças deixadas, eu estou em desobediência. E se eu estou em desobediência, eu estou em pecado. E a pessoa em pecado, como é que vai entrar no céu? Como é que você já vai entrar no céu sendo um filho rebelde, um filho desobediente? Você precisa descer as águas, é a ordenança. O batismo é uma ordenança deixada pelo próprio Jesus, que também se permitiu ser batizado por João Batista. Não é que ele tinha pecado, Jesus não tinha nenhum pecado para ser batizado, mas eu creio que ele deixou aquilo ali até como exemplo, para que se cumprisse toda a Escritura e para que se visse de exemplo, para que nós fizéssemos o mesmo. Eu não sei... É medo de água? Eu não sei. Talvez é porque a pessoa recebe esse ensinamento como se não precisasse tanto ser batizado. Eu não preciso do batismo, né, para ser salvo, porque o batismo não salva. Eu já expliquei, o batismo não salva. A gente deve falar isso para aqueles que estão lá no mundo confiando no batismo. Está lá no mundo fazendo as coisas erradas diante de Deus e diz assim: mas eu sou batizado. Aí esses daí estão confiando no batismo mesmo andando errado diante de Deus. Aí a gente diz: o batismo aí não te salva não, meu irmão. Volte para a comunhão. Mas aquele que entregou sua vida para Jesus, se ele se recusa a ser batizado, eu creio que o batismo interfere sim na salvação. O batismo tem força para interferir na salvação. Então não crie nenhuma resistência a essa ordenança deixada por Jesus. Quem não se batiza não pode participar da Santa Ceia. É outra ordenança deixada por Jesus. E Jesus, ele faz questão de cear conosco, de comer conosco, de estarmos juntos nessa comunhão, nessa união, meu irmão.
Em Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer cear conosco, meu. É uma alegria enorme você poder participar ali daquele momento tão sublime, tão espiritual. É muito espiritual, meu, você participar daquele momento da ceia do Senhor. É uma comunhão muito grande naquele momento ali. Claro que devemos ter comunhão a todo instante, a todo momento. E olha o que Pedro... Interessante aqui a ordem que Pedro vai dar aos novos convertidos, quando eles falam ali em outras línguas, né, no livro de Atos, capítulo 2. E alguns começam até a zombar, que estão bêbados e tal. Outros estão dando glória a Deus, porque estão ouvindo eles dando glória a Deus na sua própria língua materna. E tinha homens ali de várias nações, de várias línguas. E os discípulos estavam falando ali em outras línguas, através do poder de Deus. E Pedro de repente se levanta, porque tinha muitos também zombando, né? Dizendo que eles estavam bêbados. E Pedro faz um sermão e prega a palavra, prega o evangelho, prega Jesus. E no final ali da pregação de Pedro, eu acho que até nem tinha terminado ainda, e eles interrompem Pedro. Olha o que eles dizem aí no versículo 37, Atos 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu então Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é a salvação, como está lá em Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, a salvação. E ele diz aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pedro poderia dizer assim: arrependei-vos e cada um de vós creia no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, mas Pedro não diz isso. Pedro disse: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, que Deus nos abençoe e nos dê o verdadeiro entendimento da sua palavra. Para quê, meu irmão? Vou citar aqui Romanos 2, versículo 2. Para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente e venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.